Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma live do Toque de Bola, live de quarta-feira, o Toque Entrevista. Live que a gente está começando um pouquinho mais cedo, a pedido da turma que gosta do futebol, para a gente poder também acompanhar não só a live, mas depois o futebol, né? Hoje tem Copa do Brasil, tem alguns jogos, agora à tarde Copa dos Campeões também, né? No horário nosso aqui, os jogos começando 17 horas. Daqui a pouquinho a gente vai começar a live com o Valber Costa, que tem muita coisa bacana para falar para a gente sobre o trabalho dele nos bastidores do voleibol. Deixa eu só dar um tempinho para a turma entrar aqui. O Valber já está a postos lá. Enquanto a gente não passa a dividir a tela com o Valber, deixa a gente passar alguns destaques aí hoje do Toque de Bola. Olha, tem contratação nova no Tupinambás. Isso mesmo, em reportagem do Toque de Bola já foi publicada, o Wallace Matos apurou. Você sabe que o Baeta venceu na rodada passada o Gama 3-1 lá, né, no Distrito Federal, quebrando a vencibilidade do Gama. Era um dos 3 invictos, não só na Série D, mas em todo o futebol brasileiro, né, considerando as outras séries, primeira, segunda, terceira divisão. Teve a greve do Gama, que a gente acompanhou também na semana anterior, mas eles entraram em campo normalmente, embora não tenham treinado durante a semana. É um problema financeiro que o Gama já vinha atravessando e a gente já focalizou isso aqui com 2 lives que a gente fez com a turma lá do DF Esportes Mais, que são jornalistas lá de Brasília, e eles diziam já na primeira live, lá atrás, no comecinho dessa Série D, olha, se não pagar, é claro que uma hora pode ter problema. Aconteceu, os jogadores fizeram a greve do Gama na semana passada, mas entraram em campo e no sábado o Tupinambás venceu por 3-1. E o vídeo com esses gols do jogo, né, esses jogos da Série D estão sendo transmitidos quase todos, né? Às vezes tem algum problema lá nesse Maicujo, que é Maicujo TV, CBF, CBF TV. O Pedro, do Toque de Bola, Pedro Sarmento, editou esses gols, e esses gols estão disponíveis para você nas nossas redes sociais, né? No Instagram, no Face, você pode conferir todos os gols, inclusive o primeiro gol do jogo. Quase todos os gols foram gols muito bonitos. O primeiro gol desse jogo, que é gol do Tupinambás, é um golaço do zagueiro alemão. Ele chuta de muito, mas de muito longe, até um pouquinho antes da intermediária, e a bola vai lá na gaveta, vai no ângulo, e aí você tem já editados esses gols nas redes sociais, Instagram e Facebook do Toque de Bola. Hoje nas nossas redes sociais, o Valber já está na linha, daqui a pouco a gente vai começar a bater o papo com o Valber Costa, que é o nosso convidado da live de hoje. Então a gente tem como destaques, além dessas contratações do Tupinambás, tem uma que chega a ser curiosa, né? Polêmica também, mas quando o Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, que também gosta de uma polêmica, né? Foi falar sobre discussões de jogo, né? Porque no último jogo do Grêmio contra o Red Bull, na segunda-feira, foi um tal de queimar no golpe. O Maicon, jogador, aquele meio-campo, que jogou no futebol carioca e tal, já está no Grêmio há muito tempo, é até o capitão do time. Houve um lance lá que o Renato reclamou que ele errou um passe e o Maicon fez sinal para substituí-lo. E o Renato realmente substituiu, né? Aí foi aquele DR, como se diz, o jogador foi direto para o vestiário, não ficou no banco, ninguém se cumprimentou, aquele climão, né? E o jogo estava um joguinho amarrado, 0-0, terminou até 2-1 para o Grêmio. Primeiro tempo muito ruim, depois segundo tempo o Grêmio fez os gols. Passou um pouquinho, né? O Grêmio já tinha feito os gols, o Renato tirou o PP. Esse é um jogador mais novo, mais jovem. O PP também saiu danado da vida, não fez cara boa, enfim, não fez tanto escândalo, mas também não fez cara boa. E o Renato Gaúcho, numa declaração, disse que não tem um time de freiras. O que aconteceu? A diretora de um colégio católico de Porto Alegre, né, rebateu o treinador por conta dessa declaração, que o Grêmio não é um time de freiras. Outra postagem das redes sociais do Toque de Bola é a apresentação do novo técnico do Palmeiras, que é o Abel Ferreira, que foi apresentado, reuniu os jogadores, está lá nas nossas redes sociais. E a outra, né,
boa notícia, claro, para todo mundo que gosta de esporte, gosta da vida, né? O Diego Armando Maradona teve uma cirurgia ontem e foi uma cirurgia bem sucedida e a gente mostra aí nas redes sociais o registro dos torcedores lá, né? Torcendo, os torcedores perto lá do hospital, fazendo lá a corrente positiva para o Maradona. Deixa eu achar o Valber aqui, para a gente puxar ele para a conversa. Manda um convite para a gente aqui, Valber. Mudou um pouquinho, né, o visual aqui do Instagram. Daqui a pouco a gente acha o Valber aqui para puxar ele para a conversa. Já acenei para ele, ele já está aqui na área. Ah, aqui, ó. Matheus. Tá vendo? É só procurar. Não pode, não pode. É desesperar. Você já está ao vivo, né? O trem já está em andamento. Aí daqui a pouco, cadê aquele pontinho que você coloca sempre a pessoa no ar? Sumiu. Mas aí está aí. Está aí o Valber Costa. Valber, boa noite. Prazer pela presença aqui conosco nessa live. Boa noite, Ivan. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado pelo convite, Ivan. É uma honra ter essa oportunidade aqui de conversar com você. É verdade. O Valber, a gente teve alguns contatos, né, ao longo dessa trajetória do toque de bola, né, na época das transmissões do JF Vôlei, a gente já estava acompanhando um pouquinho do trabalho do Valber como acadêmico da Universidade Federal, do curso de Educação Física, né? E aí ele foi sempre muito estudioso, dando sequência aos estudos, ao trabalho. Ele fez um trabalho muito bacana sobre o vôlei feminino do Esporte Clube Juiz de Fora, e a gente teve a oportunidade de fazer um programa que a gente produziu, apresentou e ao ar na JF TV Câmara, contando, né, sobre esse voleibol feminino. Ele fez um trabalho bem diferenciado, deu uma recuperada completa naquele período, né, Valber? E a gente, inclusive, ele participou do programa ao lado da Vânia Sarmento, do André Musi, né, atleta, e o André, que era da comissão técnica na época, que tinha o Hinaldo Manta como técnico. E agora, recentemente, o Valber foi anunciado como aceitou o convite do Caramuru, que é um clube que disputa a Superliga. Eu queria então, Valber, que você fizesse uma breve apresentação sua para quem ainda não conhece o seu trabalho, a sua atuação na educação física, e agora esse convite do Caramuru, que é um clube que disputa a Superliga, que acabou de começar, né? A primeira divisão, vamos chamar, do vôlei nacional. Valber. Exato, Ivan. Ivan, antes de me apresentar aqui, queria rapidamente parabenizar você e a toda a equipe do portal Toque de Bola pelo excelente trabalho que fazem cobrindo o esporte de Juiz de Fora e também da região, e valorizando também os profissionais que tanto, né, estudam e se esforçam para poder gerar transformação através de seus trabalhos. Então, parabenizo a você e a toda a equipe por esse excelente trabalho, é muito importante para o esporte da nossa cidade. Me apresentando, Ivan, eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente estou terminando meu mestrado, também pela instituição. E em relação ao voleibol, eu sempre tive uma relação com voleibol no âmbito universitário, trabalhando com algumas equipes também da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tive por 2 temporadas a oportunidade de acompanhar os trabalhos de perto da equipe do JF Vôlei. No início desse ano estive em Belo Horizonte acompanhando a equipe do Sada Cruzeiro. E aí, próximo do início da Superliga, eu recebi o convite para trabalhar com a equipe do Caramuru Vôlei, a equipe do Paraná. E é um desafio na minha carreira. Eu sou muito grato à equipe por ter aberto essa porta, por ter acreditado no meu trabalho. Mas, acima de tudo, eu agradeço muito a Deus por ter me possibilitado essa oportunidade, porque a gente esforça, a gente estuda, a gente trabalha, a gente procura fazer o que está ao nosso alcance, mas se não for pelo agir de Deus, a gente acaba não conseguindo avançar. Então, eu sou muito grato a Deus por ele ter aberto essa porta e espero ter uma temporada de bastante aprendizado, mas que eu possa contribuir para a equipe do Caramuru Vôlei para que a gente tenha uma boa temporada na Superliga. Certo. A gente vai começar também com as perguntas da equipe, né, do Toque de Bola, com a coordenação da Mônica Valentim, os jornalistas
o Wallace Matos, Roberto Oliveira, o repórter Pedro Sarmento, nas artes o Eduardo Antunes, o Daniel De Filippo na pesquisa, no suporte do site, o Ezequiel também no aplicativo e também os nossos patrocinadores, né, que são fundamentais para esse trabalho que o Valber já está destacando, e a gente tem, é claro, o objetivo de seguir com esse trabalho e com certeza logo a gente vai ter muitas novidades bacanas para anunciar, além desse dia a dia que a gente já faz do esporte local no toque de bola. Então o Plask, que é parceiro nosso, plano individual, plano familiar, plano da empresa, pode procurar a turma do Plask, você com certeza será bem atendido com o plano. A Santa Casa de Juiz de Fora, referência, tradição, qualidade, 166 anos completados este ano. Parceiro nosso também o projeto Cidadão Consciente da Hiperroll Embalagens, com o correto descarte, né, um projeto que estimula o descarte de sacolas plásticas, mas com um significado ainda maior. Vale a pena você visitar a página Cidadão Consciente HR no Instagram e também parceiro nosso um pouco mais recente, mas também muito bacana, a Mastercal, agente autorizado, claro. Vamos começar com as perguntas da nossa equipe, ô Valber. E você é analista de desempenho, né? Essa que é a função que você vai desempenhar ou já está desempenhando no Caramuru, não é isso? Isso, estou desempenhando essa função de analista de desempenho. Os trabalhos eles iniciaram antes do início da Superliga, porque algumas equipes já estavam participando dos seus estaduais, né, as competições dos seus estados, e também já realizando amistosos. Por exemplo, a equipe do SESI, que foi a primeira equipe que nós enfrentamos, ela jogou o Campeonato Paulista, ela também participou do Super 8. Então, antes do início da Superliga, a gente já estava trabalhando, analisando os jogos da equipe do SESI, mas também já iniciando o trabalho aí de digitação. A gente vai poder explicar um pouco sobre o trabalho, mas antes mesmo da Superliga, o trabalho já estava a todo vapor, porque é jogo atrás de jogo e a gente tem que deixar o trabalho sempre em dia, porque a gente precisa mandar o máximo de informações dentro daquilo que o treinador solicita, mas a gente precisa mandar as informações de prontidão para poder ter o trabalho da equipe aí ao longo da temporada. Então vamos lá, Valber. A primeira pergunta eu deixei para ser inicial mesmo, porque vai ser a chance de você também explicar. É uma curiosidade que a Roberta Oliveira da nossa equipe teve, eu tenho a convicção também que muita gente tem. Qual é a formação necessária para se tornar um analista de desempenho esportivo? Aí a Roberta coloca, quando um leigo pensa nessa profissão, faz um combo de habilidades combinadas, né? Conhecimentos de educação física, estatística, matemática, big data, medicina esportiva, ciência de dados. Vamos destrinchar isso aí para a Roberta e para a gente, para todo mundo que está acompanhando a live, já que você é um analista de desempenho, aquela turma que a gente vê ali, ou na quadra, ou fora da quadra, anotando, ou com o computador, com a cabeça, parece que vai fundir lá, Valdo. Oi, Ivan, o analista de desempenho talvez seja uma das poucas funções ainda no voleibol adulto no Brasil que não precisa de uma formação específica para poder desempenhar o cargo. Por exemplo, o treinador ele necessita ter o curso nível 3 para que ele possa estar desempenhando um trabalho com uma equipe adulta e, por exemplo, fisioterapeuta, uma formação na sua área, enfim, há algumas especificações em relação aos cargos, mas em relação ao cargo de analista de desempenho, não há um pré-requisito, digamos assim, que o profissional precise cumprir para ele poder assumir o cargo numa equipe adulta no voleibol da Superliga. Isso talvez é uma situação que tenda a sofrer uma alteração, já há uma discussão a respeito disso, então pode ser que para os próximos anos a gente tenha uma formação específica para que esses profissionais, né, tenham que passar por essa formação para eles poderem desempenhar o cargo de analista de desempenho. Isso comentando a respeito da Superliga, tá, Ivan? Em relação, a gente tem um curso oferecido pelo Marcelo Zene e o Leandro Cacaroto, aqui no Brasil, que são o Marcelo Zene, ele é o representante da Data Project, que é a empresa que gerencia o programa do Data Volley, que é o programa que todos os analistas utilizam para poder digitar os jogos aí da Superliga e dos estaduais, enfim, todos os jogos são utilizados nesse programa, é um programa que praticamente a maioria das equipes utilizam no mundo. E há um curso de análise de desempenho feito pelo Marcelo Zene e o Leandro Cacaroto, como eu comentei, que o Marcelo é o representante dessa empresa, então eles ministram esse curso. Então tem um curso nível 1, que são para os profissionais que desejam ter ferramentas para poder trabalhar nas categorias de base,
e há o curso nível 2, esse sim voltado para o trabalho com equipes adultas. Então, hoje, basicamente, os profissionais que atuam nesse cargo têm um conhecimento sobre essa ferramenta, porque é ela que vai ser utilizada para realizar os trabalhos de análise de desempenho no voleibol. O cargo era chamado de estatístico, porém, devido, né, aos profissionais não serem formados em estatística, houve aí uma questão do Conselho, né, de Estatística que solicitou a mudança do nome, então a gente utiliza o nome de analista de desempenho para essa função que, né, fornece à comissão técnica os dados sobre a sua equipe, mas também sobre as equipes que você irá enfrentar. Vamos Não sei se ficou alguma colocar. pergunta faltando aí, Ivan. Eu acho que vale a pena, né? Só uma curiosidade também, Valber, a gente, durante 5 anos consecutivos, a gente teve a oportunidade, foi nesse trabalho também que a gente conheceu, né? A gente já como torcedor acompanhava, como jornalista, o voleibol, a gente teve a felicidade de acompanhar aquela época também do vôlei do esporte feminino, né? Jogos masculinos também, né? Todo mundo que adora vôlei em Juiz de Fora, e não é pouca gente, se lembra bem quando na época Atlântica veio aqui, Atlântica Bradesco, Bernardinho, né? Com esse time do esporte. Houve clássicos aqui de Fla-Flu, Fluminense Minas, o time do Botafogo, que depois, né, que era na época um time que eu me lembro quase de idade juvenil na época, e várias meninas, que eram meninas mesmo, depois acabaram se tornando jogadoras, muitas delas de seleção brasileira, né, como a Ana Richa. Enfim, tem uma história toda no voleibol, e a gente costuma dizer, né, que o pessoal da cidade, além de gostar, entende de vôlei, né, a gente transmitiu durante 5 temporadas consecutivas todas as partidas do JF Vôlei aqui no ginásio da Universidade Federal de Juiz de Fora, e a gente repara, né, para você explicar ainda um pouco mais a sua função, para quem não conhece os bastidores, a quantidade de profissionais, né, que tem o voleibol. Né? Assim, no futebol também cresceu bastante, né? Ultimamente a gente percebe que no futebol cresceu bastante, mas no voleibol já chama atenção mais há algum tempo, né? Um exemplo prático, no pedido de tempo a gente vê muitas vezes que, seja em jogos, né, de expressão nacional, internacional, até regionais, por vezes o treinador nem fala com o time, quem fala é outro profissional que está ali na comissão técnica. Então, gostaria que você falasse em torno de quantas pessoas tem uma comissão técnica, claro que não é a mesma para todas as equipes, exatamente o que você faz durante o jogo, para o pessoal entender melhor. Ivan, igual você colocou, varia de equipe para equipe o número de profissionais que compõem a comissão técnica, mas uma estrutura básica, ela seria composta pelo treinador, por um assistente técnico, por um analista de desempenho, por um preparador físico e também por um fisioterapeuta. Essa seria uma estrutura básica para que os trabalhos possam fluir. Porém, no nosso caso, por exemplo, a gente tem 2 assistentes técnicos, a gente conta também com profissionais fazendo trabalho em outras áreas, como, por exemplo, assim, psicologia do esporte, né, um psicólogo do esporte. Algumas equipes também contam com esse profissional e a gente precisa valorizar também esse trabalho. Então, o que a gente comenta, Ivan, é que o trabalho numa comissão técnica de uma equipe de voleibol ele precisa ser interdisciplinar. São diversas esferas que se associam para o desenvolvimento da equipe, para que a equipe possa apresentar o melhor desempenho nas competições das quais ela estiver participando. Então, cada equipe, obviamente, que vai contar com o número específico de profissionais que ela julga necessário, mas, no geral, costumam ser esses profissionais aí que fazem parte da comissão técnica. Agora, a gente precisa também ter a dimensão que há outros profissionais trabalhando com voleibol e que também tem a sua importância. O supervisor, os gestores do projeto também têm um papel fundamental para que as coisas possam transcorrer bem ao longo de toda a temporada. Os profissionais que no dia a dia estão no ginásio, arrumando a infraestrutura, aqueles profissionais que muitas vezes não vão ter a visibilidade, assim como aqueles que estão na beira da quadra, mas todos eles têm a sua importância. Então, desde a faxineira, das pessoas que estão ali nos bastidores que não aparecem, todos têm a sua importância e todos fazem parte da equipe, seja nos momentos positivos, aqueles momentos, né, de alegria e de resultado bom, mas naqueles momentos ali também de luta e dificuldade, todo mundo está junto também. Certo. Agora vamos para o exemplo da Superliga para o pessoal entender. Começou a Superliga. Sim. Você analisava o adversário
né, que seria o primeiro adversário do Caramuru, e durante o jogo do Caramuru, você analisa o desempenho também dos atletas da equipe que você trabalha. É esse o trabalho? Exato, Ivan, acabei esquecendo de responder essa pergunta que você havia colocado sobre o trabalho mesmo no momento do jogo. O trabalho ele acontece em tempo real. A gente faz um estudo prévio da equipe, de qual tem que ser a característica do atacante, da linha de recepção, enfim, todas as características de jogo, a gente faz um estudo prévio baseado nos jogos que nós estudamos. Porém, pode chegar na partida e a equipe realizar um modelo de jogo completamente diferente daquilo que a gente havia estudado previamente. Então, a gente passa essas informações para a comissão técnica, para o treinador, os assistentes, para que eles possam reorganizar, se acharem necessário, a equipe. Então, às vezes, um atleta tinha uma característica de ataque, por exemplo, buscando a linha lateral da quadra, né, que a gente chama de paralela. Então, o atleta vinha com essa característica, chega no jogo, ele está buscando só a diagonal. Então, a gente tem que passar essa informação, porque com isso a gente ajusta o bloqueio, a gente ajusta o nosso posicionamento defensivo. Então, esse estudo prévio, ele faz com que a gente tenha uma característica para entrar na partida. Agora, as características da partida nem sempre vão transcorrer como a gente havia estudado. Então, é importante que a gente faça o estudo prévio com muita qualidade, mas que a gente consiga também identificar as modificações que podem ocorrer no momento do jogo. E isso acontece muito, Ivan. A gente faz um estudo com uma equipe, às vezes mantém um determinado padrão durante muitos jogos, e aí chega para jogar contra uma outra equipe e muda completamente. O atleta tinha uma característica no saque, chega para jogar contra a sua equipe e faz um saque completamente diferente. Então, quanto mais informações nós tivermos, melhor a preparação para a nossa equipe não ser pega de surpresa, vamos assim dizer, né? Entendi. Deixa eu mandar um abraço para a turma aqui, que a gente não mandou ainda, só no comecinho, aí que se você quiser mandar um abraço aí, se você conseguir localizar, também fica à vontade, Valber. Tá, joia, Ivan. O Davi, a Roberta Oliveira já está aqui. Roberta estava de folga hoje, mas, como ela disse, ficou piano a tarde toda, mas tá piano, tá bom, né? O Aloysio está aqui, o Darlan, Mariana, Marcos Vinícius, Diogo, Cristina, a Malu Ribeiro, netinha dela, tá uma gracinha. Professor Zé Antônio Bara Miguel foi visto no conhecido ponto da cidade. Daqui a pouco a gente vai falar onde é que ele estava, não é fofoca, não. A Luísa Helena está aqui, o Rafael Augusto, a Dalet, o Wallace, Josiane, Suad Ibrahim, um abraço para todo mundo. O Wallace Matos também está na área, a Lara, o Yuri, Pedro Sarmento também está com a gente. Beleza. Quer mandar abraço para alguém antes da gente emendar na segunda pergunta, Valber? Ivan, tem o Rafael aqui, né, conhecido aí como Reloginho, um grande amigo aí lá do Instituto Federal, uma parceria de longa data aí. Então, mandar um abraço aí pro famoso Reloginho aí. Rafael, obrigado aí por estar acompanhando a gente. Tá legal. Agora, antes de entrar nas perguntas do Pedro Sarmento e do Wallace Matos, a gente acompanhou, né, nesse período no início, né, mais daquela questão que não tinha mais competição e a gente ficou, claro, na expectativa, preservando a questão de saúde, todo mundo trabalhando dentro do seu limite, respeitando. E você fez muitas lives, a gente acompanhou algumas delas, algumas coincidiam com o nosso horário. Falei, o Valber está sendo concorrente, está pegando pesado. Só tem gente boa ali nas lives do Valber. Aí eu queria que você falasse um pouquinho desse intercâmbio e principalmente da chance que você teve, claro, também pelos contatos e pelo seu caráter de estar sempre estudando e procurando se aperfeiçoar, desse intercâmbio com o Sada, que está aqui pertinho, e é um modelo aí, né, que a gente tem, que vocês do vôlei têm. Fala um pouquinho desse intercâmbio, como é que isso cresceu agora nesse período de isolamento, que é ruim por vários aspectos, mas por outros, né, curiosamente, acaba até aproximando a gente de situações, né, Valber? Exato, Ivan. A gente, obviamente, que não desejava estar passando por uma situação como essa, mas eu penso que, independente da situação, a gente pode tirar proveito. Eu acho que a pandemia nos proporcionou justamente isso. O contato que fisicamente talvez seria difícil pela distância, agora com os meios eletrônicos a gente tem essa possibilidade para poder dialogar com as pessoas. E foi muito produtivo, não somente no voleibol, mas outros esportes também fizeram a utilização das lives como um meio de compartilhamento de informações. E eu acho que esse é o caminho. A gente precisa aproximar as pessoas,
A gente precisa mostrar os trabalhos que estão sendo feitos, e esse intercâmbio ele é muito produtivo, ele é muito positivo, não somente para o voleibol, mas para todas as modalidades. Então, quando iniciou a pandemia, eu comecei um projeto da realização das lives, trazendo profissionais de diferentes localidades, com diferentes atuações dentro do voleibol, e é muito importante compartilhar essas informações. Estive recentemente em Contagem participando do curso nível 2 de treinadores, e recebi algumas mensagens de pessoas que acompanham a live falando, olha, parabéns pelo seu trabalho, acompanhei as suas lives e foi muito bacana, continue com esse projeto. Então a gente não tem dimensão do alcance que a gente pode chegar quando a gente clica aqui em selecionar um ao vivo e iniciar uma transmissão, né, Ivan? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande que é de levar o conhecimento às pessoas, e essa troca tem que ficar. A gente precisa compartilhar dessas histórias, a gente precisa compartilhar desses trabalhos. Por exemplo, lá também no curso nível 2 que eu participei recente, uma treinadora comentando sobre um trabalho feito numa cidade aqui do estado com 3.500 habitantes, um trabalho fantástico. Então, olha quantos profissionais nós não temos fazendo grandes trabalhos e às vezes não tendo o holofote, não tendo uma visibilidade. Então, uma live, por exemplo, oportuniza isso. E eu sempre procurei ser bastante democrático em relação às lives, fazendo tanto com profissionais que estavam em atuação na Superliga, em grandes equipes, como também a profissionais que estavam numa categoria de formação, atletas. Acho que esse espaço aí, quanto mais a gente oportunizar e levar o conhecimento, esse é o nosso trabalho, né, Ivan? Para que a gente possa gerar uma transformação através disso. Essa foi a primeira, né, situação que você colocou em relação às lives. Eu acho isso muito bacana, esse projeto que surgiu com a pandemia, essa aproximação, assim como os cursos também que foram surgindo, né, eventos online muito importantes. E a respeito do SADA, Ivan, estive no início desse ano, lá em Belo Horizonte, acompanhando os trabalhos do Marcelo Mendes e toda a comissão técnica. Foi um período de muito aprendizado, foi um período muito importante para a minha formação. Eu pude entender de perto o porquê que esse projeto do SADA Cruzeiro ele é tão vitorioso. Além de profissionais muito qualificados para cada função que são exercidas, são profissionais que trabalham muito. Então, por exemplo, eu chegava 40 minutos antes do primeiro treino da manhã iniciar e os membros da comissão técnica já estavam lá trabalhando. O treino acontecia no período da manhã, acabava, a gente almoçava no clube, por vezes os profissionais continuavam lá trabalhando, aí o treino no período da tarde começava às 5 horas, terminava às 7. Quando o treino terminava, eu voltava para o hotel, mas os profissionais continuavam lá trabalhando. Então, eu tenho certeza que nada é por acaso. Todo resultado ele é obtido através de trabalho. O trabalho leva ao resultado. E nem sempre de imediato. Né? Olha o trabalho de tanta qualidade feito pelo SADA Cruzeiro, e nas duas competições recentes, a equipe perdendo para a equipe do Taubaté, mas numa decisão em altíssimo nível. Então, a equipe do Taubaté também tem o seu mérito, mas o que eu deixo aqui de mensagem para as pessoas que estão acompanhando a gente é que toda a equipe pode ter certeza que o trabalho ele é feito assim, de uma forma muito cansativa, porque é muito trabalho que a gente tem, é muita demanda de trabalho, e por vezes o que vai decidir vai ser o detalhe. E a gente tem que ter a tranquilidade, porque a gente trabalha, a gente se esforça, e é o atleta dentro de quadra que toma a decisão. E naquele momento o atleta vai tomar a decisão, e às vezes a decisão não é a mais acertada, mas isso faz parte do esporte. Eu acho que essa é a magia do esporte. Então a gente tem que continuar com as nossas convicções, com as nossas crenças, capacitando. Não significa que você tem um curso XYZ, que você já teve a experiência também XYZ, que você é o dono da verdade e as coisas não vão mudar. Os profissionais que não mudam, eles ficam parados no tempo. E a gente tem exemplos disso, né, de profissionais aí que acabaram não se atualizando e que não conseguem mais ter resultados que antigamente eles tinham. E igual a gente comentou, né, Ivan, da troca, essas trocas são importantes justamente para isso, para a gente poder observar essas situações. Então, o período em SADA Cruzeiro foi fantástico, sou muito grato a todos que me receberam lá de portas abertas, foi um período de muito aprendizado, e passando aí essa Superliga, né, a gente espera ter uma oportunidade aí de voltar lá e visitar os amigos novamente. É verdade. O vôlei é muito intenso, né? A gente citou o lance das transmissões. A gente chegava no ginásio, vamos dizer,
1h30 pelo menos, né? Para montar o equipamento e tal, no ginásio da Federal, novo, tomara que inaugure logo, o atual, né? A gente ficava num puxadinho lá, que até para fazer xixi era complicado. Mas a gente chegava lá, os caras já estavam treinando. Falei, o que é? Os dois times já estão treinando. Se você for nos dias do jogo de manhã, os caras estão treinando. Acaba o jogo, eles começam a treinar. Aí você fica, caramba, esses caras não... E aí tem umas perguntas já, algumas coisas que você tocou, mas eu queria colocar também da turma Claro, aqui com do Toque vontade. de Bola. O Wallace Matos, já alguma coisa que você tocou. Um contexto de um esporte tão cheio de pormenores, que podem ser medidos por números. O que os números não mostram? O que as estatísticas, por vezes, não contam? E como uma comissão técnica deve atuar nesses aspectos? Você já chegou a dar um spoilerzinho, porque não sabia da pergunta, ou você acredita, o Wallace pergunta, se é possível mapear todos os aspectos em relação ao time em quadra e basear as ações de treinadores e profissionais da comissão nessas estatísticas. A pergunta do Wallace Matos, que divide com a gente lá a edição do Toque de Bola. Walter. Perfeito. Wallace, obrigado aí pela pergunta, também a Roberta que mandou a pergunta anteriormente. Ivan, o software que a gente utiliza, ele oferece uma gama de informações muito grande. São muitas as informações que a gente pode gerenciar e passar para o restante da comissão técnica. Só que aí entra a primeira situação. Quais informações serão importantes para o desenvolvimento daquela partida? Eu posso, logicamente que não é isso que a gente passa de informação, eu vou só para ilustrar, né? Você pode passar a cor do tênis do atleta. Obviamente que a gente não vai, né, olhar isso daí, a gente não passa esse tipo de informação, mas só para exemplificar, né? A gente pode pegar os detalhes, as coisas assim, mínimas, mas será que ela vai ter um peso no resultado da partida? Provavelmente não. Então o que a gente precisa é entender o jogo, entender o que o treinador considera como preponderante para a partida, e aí sim, aquelas informações, a gente colocar as melhores informações para poder disponibilizar o treinador e também para a comissão técnica. Uma situação importante também, Ivan, é que a equipe em determinado jogo, ela pode ter uma característica que ela utilizou apenas naquele jogo, e que ela não vai utilizar em outras situações. Então nós, através do programa, mas também através das nossas vivências, das nossas observações, a gente tem que identificar essa situação, porque senão a gente cai numa armadilha. Vou dar um exemplo. A equipe do CS adotou uma estratégia para jogar contra a nossa equipe na primeira partida, na primeira rodada da Superliga. Não significa que a equipe do SESI, e também não significa que a nossa equipe contra o Sada Cruzeiro, na próxima rodada, nesse sábado, vai jogar da mesma forma. Então as equipes, elas mudam. Então nós, analistas, precisamos observar o padrão de jogo que a equipe tem utilizado e identificar se aquela situação ela tende a permanecer. Será que o Sada Cruzeiro, quando jogar contra o Caramuru, vai jogar da mesma forma quando ele vai jogar contra o Taubaté? Será que ele vai jogar da mesma forma que quando ele for jogar com o Minas? Provavelmente não. Então a gente precisa selecionar os jogos adequados para poder realizar essa análise, saber quais critérios a gente vai adotar, porque como eu coloquei no início da resposta, os critérios são muito variados. Então, é um processo assim, de ajuste que a gente vai fazendo e a gente precisa ter uma conversa inicial, antes dos trabalhos começarem, com o treinador e também com o restante da comissão técnica, para saber as características que serão analisadas. O que você quer que a gente faça o estudo? Eu quero isso e aquilo. Ok, então isso é aquilo que a gente vai estudar e a gente vai munir, né, com as melhores informações em relação àquilo. Um exemplo assim, você tem uma Tandara na sua equipe, será que no momento decisivo você vai distribuir a bola para a Tandara ou você vai colocar para uma outra jogadora que às vezes está começando agora, está tendo uma primeira experiência na Superliga? Você sabe que a bola vai chegar para a Tandara porque ela tem um poder de definição muito grande. Então, às vezes o número, a gente estando ali no computador digitando, vai mostrar que, olha, quem vai receber vai ser a menina nova ali, a outra jogadora e tal, mas como é um momento decisivo, que precisa de entrar aquele fator psicológico, concentração, definição, o número, às vezes, ele vai te mostrar um outro caminho. Então, a gente também precisa entender essas dinâmicas, né, esses dinamismos, para que a gente possa trabalhar da melhor forma possível. E, Ivan, o analista de desempenho, ele não ganha o jogo, ele ajuda. Na final do Campeonato Paulista, por exemplo, do ano passado, a Lorene, na equipe do São Paulo Barueri, foi a atleta que mais recebeu bola.
e com um percentual muito elevado. Eu até fiz uma publicação no meu Instagram a respeito disso. Então não adianta você chegar e falar, olha, quem vai receber a bola é a Lorene, se dentro de quadra o bloqueio e a defesa não estão conseguindo neutralizar. Então você fez o seu trabalho, você colocou, olha, é a Lorene que vai receber a bola. Ela está atacando aqui. Aí você sinaliza. Aí a equipe ajusta aquele posicionamento defensivo, ela vai e muda o golpe. Então isso acontece, né? A análise de desempenho ela está para contribuir, né? Mostrar o que está acontecendo de uma forma antecipada para que a equipe possa tomar uma boa decisão dentro de quadro. Agora, o atleta é quem vai tomar a decisão. Então, dentro de quadra, né, que o jogo é decidido e às vezes não adianta saber o que vai acontecer, porque mesmo assim você às vezes não consegue neutralizar a situação. Por exemplo, o Felipe Roque aí jogando muito bem esse início de temporada, né, Ivan? Com números muito expressivos. Então se estuda, se sabe que o Felipe Roque está com um percentual como este, mas dentro de quadra o atleta consegue tomar, né, boas decisões e passar por cima de um bloqueio, né, ter um grande alcance. Então a gente estuda, a gente passa os dados, mas a gente precisa valorizar também esses atletas aí que despontam, porque são de fato atletas que têm um voleibol em altíssimo nível. É verdade. O que a impressão que a gente tem, né, tentando conciliar um pouco do que a gente sabe de bastidores, né, por conhecer, por trabalhar e tal na área, com o que as pessoas passam para a gente, mas há uma impressão, Valber, principalmente hoje, que é muito difícil alguém ser surpreendido, né? É o que você falou, é claro que pode ser surpreendido, o atacante pode mudar o posicionamento dele, né? Tem uma pergunta do Wallace, depois não me deixa eu esquecer uma pergunta que eu vou fazer para você sobre as Olimpíadas que o Brasil perdeu, ganhou dos Estados Unidos e na final perdeu. E o comentário geral ali foi, Estados Unidos perdeu de propósito, escondeu o jogo. Eu vou te perguntar se ainda tem como esconder o jogo. O Wallace está aqui aproveitando a área de comentários, perguntando o quão difícil é mudar as características de um time baseando-se nos números e de atletas específicos. Ainda tem muito cabeça dura em quadra e no banco comandando? Wallace, vou começar respondendo a sua pergunta aqui de trás para frente, tá? Eu acho que hoje é muito difícil a gente ter, né, igual você coloca aí, o cabeça dura, porque se tiver, ele não vai conseguir ter resultado. Então é muito difícil os profissionais ficarem engessados em determinados formatos, porque o jogo ele muda constantemente de uma partida para outra. Às vezes você tem que fazer uma mudança no estilo de jogo muito bruta, porque senão você não vai conseguir ter um resultado na outra partida. Então, se o profissional ele fala, eu só trabalho sim, eu só faço isso, ele não vai conseguir ter resultado. Então é muito difícil ter, pelo menos falando da comissão técnica, é muito difícil ter esses profissionais considerados aí como cabeças duras e que não estão dispostos aí a essas mudanças. E os dados também estão aí, né, para ajudá-los a tomar essas decisões que muitas das vezes fogem da concepção que eles acham a mais adequada, a mais ideal, mas os números estão aí para poder ajudar. Em relação aos atletas, aí eu já acredito que seja uma situação um pouco diferente. O atleta, ele realiza o jogo, obviamente que ele ouve o treinador e o restante da comissão técnica, mas os atletas, eles têm as suas convicções e muitas das vezes, devido aos resultados que eles estão obtendo, é difícil ele querer mudar ou querer fazer um determinado ajuste, porque ele já teve um resultado fazendo daquela forma anteriormente. Então, com o atleta, eu diria que aí sim a gente poderia pensar que se tem ainda talvez um atleta cabeça dura, mas eu te digo que os atletas que têm um grande resultado hoje falando e chegando nas principais competições, com certeza são profissionais que dão o devido valor para o analista de desempenho, para toda a comissão técnica. Eu conversei com o Rodrigo Fontealba, analista de desempenho do Minas, e ele comentando a respeito da Gabi, que está jogando lá na Turquia, e acabava o jogo, ela, olha, eu quero saber como é que foi meus dados, a gente conversou também sobre a Thaisa. Então, atletas que destacam nacionalmente, que chegam aos maiores postos, vamos assim dizer, são atletas que dão ouvidos e que modificam bastante a sua forma de jogar. Agora, em relação, você faz na primeira pergunta, Wallace, quão difícil é mudar as características de um time baseando-se nos números? Esse é o desafio. O desafio é esse. Você vai ter atletas que têm diferentes vivências, atletas que têm diferentes características, e às vezes o caminho para se vencer uma partida é um caminho que vai tirar o atleta da sua zona de conforto.
Não que na partida o atleta vai chegar confortável. O atleta ele tem sempre que ser desafiado. Mas às vezes os números mostram que às vezes uma chamada do central vai ter que ser diferente da que ele tem como característica principal de ataque, né? A chamada central é a movimentação que o central faz em relação ao levantador. Então o central às vezes ele tem uma característica que é aquela que ele tem maior rendimento, mas para poder vencer um jogo e para poder contribuir com um ponteiro ou com o oposto, ele vai ter que fazer uma movimentação diferente. Então ele tem a característica dele. O número mostra, olha, se você fizer a sua característica principal, a gente vai ser facilmente marcado pelo bloqueio adversário. Então você vai ter que fazer uma outra movimentação. E se você receber a bola através dessa sua nova movimentação, você vai ter que conseguir dar conta dessa característica. A linha de passe, que às vezes fica um pouco mais exposta, ou às vezes, né, ela cobre uma área maior, enfim, precisa mudar, Ivan. Cada jogo tem uma característica, os números eles estão ali para dar um subsídio, mas o atleta ele precisa ter essa dimensão para que dentro de quadra ele consiga render. Não é sempre que o atleta vai estar confortável, mas mesmo quando ele estiver numa situação de um grande desafio, ele precisa dar conta do recado para que a equipe possa atingir o resultado. Então vamos lá, vamos colocar essa pergunta, vamos chamar de popular, que já tem muito tempo, né? Vamos considerar o intervalo que a Olimpíada de a geração de prata foi 88, né? Que o Brasil perdeu nos Estados Unidos, 84. Uma das duas Olimpíadas, vamos colocar aí 30, 40 anos. O Brasil jogou com os Estados Unidos na fase de classificação, ganhou, e na final os Estados Unidos ganharam, ou ganhou, não lembro agora qual que é o mais correto, enfim, de 3-0. E aí, popularmente, se fala, tá na cara que os Estados Unidos, no meio da competição, não quis mostrar tudo, né? É comentário mas eu acho que vale a pena você que trabalha e é o técnico, considerando a diferença de tempo, esse intervalo já de 40 anos atrás, tem isso? Escondeu o jogo? Ivan, eu não utilizaria o termo esconder o jogo, mas eu utilizaria sim uma nomenclatura de modificar uma estratégia que a equipe utiliza ou que ela considere como a característica principal da equipe para o momento decisivo. Vou dar um exemplo, tá? O Sada Cruzeiro jogou na primeira partida da Superliga contra a equipe de Vedacity Guarulhos, utilizando o Pingo como central e também o Rodriguinho na ponta. Jogadores que, pelo Mineiro pelos jogadores que compõem a equipe, talvez a gente não os colocaria numa configuração inicial. A gente colocaria talvez o Sada Cruzeiro com Lopes e Facundo Conte na ponta, Otávio e Isaac como centrais, o Cachopo levantador e o Alan oposto. Essa é a configuração que, se tiver alguém aí que torce para o Sada Cruzeiro, né, vai compreender que tende a ser a configuração que a equipe adote. E aí, na primeira partida da Superliga, a equipe veio com o Rodriguinho na ponta e veio com o Pingo, né, chamado de Pingo, como central. Então, isso muda a característica da equipe. Mas por que a equipe faz isso? Será que quando ela for jogar contra o Taubaté, ela vai vir novamente com essa configuração? Talvez não. Talvez ela venha com uma configuração diferente. Então, eu não diria esconder o jogo. Eu diria modificar os atletas para que todos os atletas da equipe possam ter uma rotatividade, para que todos os atletas estejam em condições quando solicitados. A gente sabe, por exemplo, né, eu estou trazendo aqui o exemplo do Sada Cruzeiro, Ivan, e já fica até o convite aí para todos que estão acompanhando a live nesse sábado, às 19 horas, a nossa equipe joga contra o Sada Cruzeiro em Contagem. Na verdade, o Sada joga contra a equipe do Caramuru Vôlei em Contagem, segunda rodada da Superliga. Então, a gente sabe que no início de uma temporada, a preparação física está diferente da forma como ela vai ser nos playoffs. Então, é um momento mesmo para dar ritmo para toda a equipe, porque lá no final, quando a fase está bem aguda, a equipe precisa de todos os atletas. Então, o que acontece agora é a gente chegar para jogar com o Sada Cruzeiro, por exemplo, e aí, qual vai ser a configuração que a equipe vai utilizar? Uma equipe com muitos recursos tende a adotar uma estratégia como essa. E o nível não cai, o nível permanece muito elevado nessas equipes. Agora, numa equipe de menor investimento, aí se é realizada alguma substituição, alguma alteração entre os atletas, aí o rendimento daquela equipe costuma cair. Então, por isso que as equipes que costumam brigar na parte de baixo da tabela dificilmente modificam os seus jogadores. Agora, estilo de jogo é estratégia, né, Ivan? Falar assim que tá dando uma segurada, isso daí não existe, isso daí não tem como. Às vezes você vai pegar um jogo 3-1, um 3-2 que você fala, nossa, por que foi esse resultado? Esse time é muito superior àquele.
é justamente pela opção do treinador de às vezes colocar um atleta que precisa estar passando por aquela situação para ele ganhar volume de jogo. Às vezes é uma estratégia da equipe adversária que às vezes surpreende, talvez a gente pode questionar se deveria surpreender ou não, mas é que você pega, vamos supor, Ivan, eu estudei todos os seus saques, aí você sempre sacou viagem. Chega num jogo contra a minha equipe, você quer sacar flutuante, e aí foi um erro meu que não estudei não. Todos os jogos que eu peguei, se você não sacou nenhum flutuante, chegou no nosso, você quer sacar para dar uma surpreendida. Então, esconder o jogo eu acho muito difícil, porque hoje é muito estudado, a gente tem muita informação sobre as equipes, e o que decide, obviamente, são os atletas ali, os personagens principais que estão dentro de quadra. Com certeza, muito bom. O Inter está aqui, o Júlio Carvalho, o Rodrigo Moreira, abraço para ele, Pelegrinete, a Roberta está só atualizando a gente aqui para não ficar no ar, foi em 84 em Los Angeles, valeu Roberta. A Mari foi anunciada hoje para o Fluminense na Superliga Feminina, eu vi essa postagem. A pergunta do Pedro Sarmento, qual o próximo passo, Valber, em termos de aperfeiçoamento, aí já mais específico do seu trabalho, o próximo passo em aperfeiçoamento nesse trabalho direto com os atletas baseado em análise de desempenho. E nesse contexto, o que você pensa do livro e do trabalho que é o Esporte na Realidade Digital, né, o 4.0, que foi lançado pelos professores Maurício Bara Filho e o Edson Toledo, aqui do JF Vôlei. Ivan, hoje a gente tem uma possibilidade muito grande de cursos online e, né, pela pandemia a gente não tem tido a oportunidade desses cursos presenciais, mas o formato online acredito eu que venha para ficar. E a gente tem à nossa disposição uma série de cursos que visam a nossa capacitação. E hoje os profissionais de sucesso, os profissionais que fazem a diferença são os profissionais atuais. E isso eu pude acompanhar de perto. Lá no Sada Cruzeiro você chega para debater sobre qualquer assunto voltado ao voleibol e é absurdo o tanto de conhecimento que os profissionais têm. Então não é por acaso, não tem como ser por acaso. E igual eu coloquei também, né, Ivan, as coisas vão se atualizando. Então aquilo que hoje a gente adota como uma verdade não significa que amanhã a gente também vá adotar. Então, os próximos passos, que falando assim no caso da minha trajetória, é procurar primeiramente fazer uma temporada de excelência, dando à comissão técnica todas as informações para que a gente possa fazer bons jogos. A nossa equipe ela tende muito a crescer na competição. A gente foi derrotado na primeira partida para o SESI, lá em São Paulo, mas a nossa equipe é uma equipe muito jovem, então isso obviamente que tem, né, ali o seu peso em relação ao resultado. E a gente também não tinha o mesmo número de jogos, a nossa equipe tinha poucos jogos, então a equipe vai se entrosando dentro de quadro, vai ganhando ritmo. E eu quero fazer uma excelente temporada com essa equipe, que a gente possa ter um resultado expressivo nessa competição, conhecendo obviamente que a nossa realidade, mas que a gente possa fazer um excelente trabalho. O que depender de mim, estarei trabalhando exaustivamente, já estou nesse ritmo, Ivan. Eu comento assim, que as pessoas enxergam a glória, né? A pessoa está lá na equipe X, na equipe Y, olha onde ela está, mas as pessoas não enxergam muitas vezes a noite que você dorme pouco, que você vai dormir tarde, que você acorda cedo, a pressão que você tem pelo trabalho, o tanto que você quebra a cabeça para poder levar uma boa estratégia para a sua equipe e às vezes se trabalha tanto e o resultado não vem, e aí como que você vai lidar diante dessa situação? Então é um desafio constante que a gente tem, muito feliz por essa porta que se abriu para mim. Eu quero continuar fazendo os cursos, quero continuar me capacitando para que o meu trabalho seja o melhor, quero levar o nome de Juiz de Fora. A gente tem bons profissionais aqui, a gente tem mercado, né, para poder trabalhar fora da nossa cidade, mas a gente precisa valorizar os profissionais que aqui estão fazendo trabalho também, que são profissionais de excelência. Então, eu quero levar sempre o nome de Juiz de Fora, Ivan, nos meus trabalhos. E sou muito grato também a todas as equipes que abriram a porta para mim, para que eu pudesse fazer o meu trabalho. Eu comento assim que a gente precisa ter a nossa forma de ser, o nosso caráter, os nossos valores no pequeno e no grande. Não é porque agora que eu estou lá no Caramuru fazendo o trabalho que eu vou mudar a minha forma de ser, os valores, meus princípios. Eu continuo sendo a mesma pessoa receptiva, procurando ajudar ao máximo as pessoas. Isso a gente precisa manter.
Então, acho que talvez assim, eu possa ter fugido um pouquinho, Ivan, da pergunta, assim, do objetivo da pergunta, mas eu falando profissionalmente em relação à minha carreira, aos meus objetivos, é esse, é de ter a melhor temporada possível com a equipe, que a gente possa ter um grande resultado. Nessa primeira rodada, a gente está na sexta colocação, apesar da derrota das equipes que perderam, né, na Superliga. A nossa equipe foi a que obteve a melhor pontuação, então a gente está em sexto. Talvez podemos cair para sétimo, né, dependendo do resultado de Tapetininga contra Blumenau. Mas a gente faz um balanço muito positivo da primeira rodada e o profissional, né, para as pessoas que estão nos acompanhando aí, o profissional que não se atualiza, infelizmente ele não consegue, né, Ivan, acompanhar as demandas do mercado aí. Isso é um passo importantíssimo. É verdade. A gente está caminhando para a reta final, mas dá para a gente explorar um pouquinho mais no bom sentido, Valber. Que você percebe como estudioso, né, o tempo todo do voleibol, em relação à modalidade? Né? A gente vê, por exemplo, do futebol, que é a modalidade realmente mais popular. A gente percebe claramente no futebol hoje que, com algumas exceções, a exigência física está muito grande e o talento parece menor. Quer dizer, é até uma coisa meio que natural. Né? O raciocínio tem que ser muito maior e, de repente, a pessoa até pensa naquilo que quer fazer, mas com a velocidade do jogo. Né? No futebol, você pega a bola, já tem no mínimo, 2, talvez, provavelmente 3 marcando. Né? Então, aquela capacidade que o jogador tem de, antes da bola chegar, saber o que vai fazer. Em relação ao vôlei, pelo que você estuda, o que seria uma tendência, o que você destacaria no jogo de vôlei em si, com tantos estudos? Né? Teve a questão do líbero, né? A questão do desafio já é uma questão mais da arbitragem, mas que funciona 1000 vezes melhor que no futebol, a gente sempre comenta isso, né? Cada técnico tem direito àqueles pontos, se ele tiver certo, ok, se tiver errado, perdeu aquela vez, e funciona bem só para lances específicos. Mas o que você poderia trazer para a gente, dentro desse seu estudo da modalidade voleibol? Como é que você vê aí, o que você poderia destacar esse caminhar do voleibol hoje? Ivan, o jogo de voleibol está muito mais veloz do que o jogo que a gente acompanhava antigamente. Mas eu acredito que a gente ainda vai ter um jogo ainda mais veloz, tá? Eu acredito nessa situação da velocidade de jogo, porque com isso a gente consegue quebrar, né, as linhas defensivas da equipe adversária e colocar a sua equipe, né, na linha de ataque em superioridade em relação às organizações defensivas da equipe adversária. Então, o primeiro elemento que eu colocaria é em relação à velocidade do jogo, que eu acredito que ainda possa aumentar. O segundo seria em relação à questão de biotipo. Apesar que a gente também observou ao longo da história a estatura média das equipes elevando, eu acredito que a gente ainda vai observar uma crescente em relação a essa característica. O voleibol masculino tem uma Aumentar mais tendência, a média de altura, é a isso? média de estatura das equipes. Já Isso. está Apes- quase, tirando o líbero, já está quase proibido jogar vôlei, né? Se não for tão alto. e a gente encontra algumas equipes que não apresentam uma elevada estatura entre seus atletas, mas que conseguem grandes resultados, então a gente precisa sempre se policiar em relação a essas tendências. A melhor característica é aquela que a sua equipe consegue ter o melhor resultado, então não necessariamente você vai precisar acompanhar a tendência que as outras equipes apresentam, a gente sempre tem que tomar cuidado em relação a isso, mas eu acredito que a estatura sim seja um elemento que a gente tenha que pensar, e o jogo do voleibol masculino tende também, Ivan, a apresentar uma duração maior, obviamente que ainda não se assemelhando ao voleibol feminino, que os ralis são muito extensos, mas estudos já mostram que as ações no voleibol masculino tendem a durar um pouco mais, que o rally tem uma duração um pouco maior. A gente hoje assiste o jogo, né? Tem a recepção, o levantamento, o ataque praticamente é o ponto. E a tendência é de que esse jogo tenha uma sustentação maior e que a gente possa ver aí alguns ralis a mais no voleibol masculino. Isso em relação ao voleibol masculino. Em relação ao voleibol feminino, por não estar agora em relação ao adulto tão próximo, né? Tenho feito os trabalhos tão próximo, né, ao adulto masculino, mas eu acredito que a gente vai ter talvez o saque viagem com uma característica que possa chegar para as atletas no voleibol feminino. Então vai colocar um pouco mais de velocidade e força nessas ações de saque. Então com isso, obviamente, que a gente reorganiza todo o jogo, porque o jogo inicia através do saque. Então eu acho que o voleibol feminino também pode passar por mudanças. As regras sempre atualizam, né, Ivan? Mas não acredito que a dinâmica do jogo venha a sofrer muitas alterações, não. Seriam mais mesmo ajustes técnicos, assim diria. Só para fechar também, queria que você falasse um pouquinho do saque, você já comentou, né? A importância hoje do saque para tentar, de alguma forma, né,
desequilibrar o adversário. Só falar um pouquinho do saque também dentro do seu estudo. Sim. O saque é o primeiro elemento e é um dos elementos que a equipe tem o controle. Seria o saque, o levantamento e o ataque, as ações que a sua equipe controla. E o saque já coloca a equipe adversária numa situação dependendo de não conseguir contar com todos os seus atacantes. Ou então, pelo menos, neutralizar o ataque de alguns atacantes adversários. Então, o saque ele pode ter uma função tática ou meramente uma função de já ser colocada ali uma potência e ter a obtenção do ponto. Então, o saque hoje é um elemento muito decisivo. A gente, falando do jogo aí de sábado contra a equipe do Sada Cruzeiro, praticamente todos os atletas vindo com a característica de saque viagem e saques com uma velocidade muito expressiva. Então, já coloca todas as equipes adversárias numa situação de necessidade de se conseguir trabalhar bem com um passe B ou um passe C, porque o saque vem muito agressivo. A gente vê aí, por exemplo, o Lopes sacando a 137 km por hora no Campeonato Mineiro, um atleta que vem com viagem muito agressivo. Então, jogar com uma equipe que tenha essa característica, você precisa ter uma linha de passe muito ajustada e, obviamente, que saber trabalhar com esse passe que a bola vai estar longe da rede, porque é uma característica, quando as equipes jogam diante de uma característica como essa, que elas têm que saber trabalhar bem. Então, Ivan, um caminho hoje que eu diria para o saque é esse, o saque tático ou um saque agressivo. De uma dessas duas formas, sua equipe vai conseguir o resultado aí, vai ter uma facilidade para poder obter o resultado. Perfeito. Valber, deixa eu mandar um abraço aqui para Maria Almada, Bruno Loures, se tiver alguém que você queira estar identificando aí, pode mandar, Isabel Seixas, Natan, Moisés, Érica Itaboraí, o Intor. Valber, a gente está caminhando para a reta final, a gente tinha certeza que seria uma live bem interessante, a gente poderia dar uma esticada aí, mas com certeza, na sequência do seu trabalho no Caramuru, que está na Superliga principal, a gente provavelmente terá outras oportunidades. A gente quer aqui do Toque de Bola desejar sucesso para você, parabenizar por essa conquista e que você continue aí, com esse trabalho de estudo, levando esse estudo para a prática também do voleibol e agradecer aí pela live de hoje. Ivan, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, é uma honra ter tido a oportunidade de participar dessa live com você. Um abraço a você, a Mônica, a Roberta, o Wallace, o Pedro, todos do Toque de Bola. Um abraço a todos vocês que estiveram acompanhando a live. Ivan, eu queria usar esse momento final novamente para mostrar a minha gratidão primeiramente a Deus por estar me possibilitando essa vivência na Superliga A, trabalhando com a equipe do Caramuru. Sou muito feliz por ter essa porta aberta. Espero muito que, assim que terminar essa Superliga, a gente possa ter uma nova oportunidade para conversarmos e falarmos sobre uma boa temporada realizada. Eu chego para trabalhar na Superliga A, tendo passado por algumas equipes universitárias aqui em Juiz de Fora, e eu sempre levei os meus trabalhos muito a sério, e agora não vai ser diferente. Então, chegando a uma Superliga A, eu não posso me esquecer de todas as pessoas que me ajudaram, de todas as equipes que abriram a porta, que confiaram no meu trabalho, profissionais lá também do Instituto Federal, que possibilitaram, inclusive, a questão dos materiais para que eu pudesse trabalhar. Eu brincava com a moça da limpeza lá, Ivan, que eu falava com ela assim, um dia eu vou vencer. Eu chegava depois do treino cansado, levando os materiais, e eu comentava assim, olha, um dia eu vou vencer, eu tenho certeza. E eu acredito que é uma primeira porta se abrindo para que eu possa fazer os meus trabalhos da melhor maneira possível. A gente sabe que o desafio é muito grande, mas a gente nunca pode se esquecer das pessoas que estendem a mão para nós, das pessoas que nos ajudam. Eu lembro do Henrique Furtado, treinador hoje que está lá com o Sada Cruzeiro, que quando eu tinha dado uma sessão de treinamento para uma equipe universitária na UFJF, ele com uma equipe adulta, ele parou depois do treino dele, veio conversar comigo, veio comentar sobre o meu treino, me dar algumas dicas. Então, isso é um valor, é um princípio que eu sempre falo e que eu sempre adotei. A gente tem que estender a mão. Não é porque a pessoa está na equipe A, que tem uma visibilidade, tem um status, que a gente vai querer se aproximar dessa pessoa. Existem grandes profissionais fazendo grandes trabalhos e não tendo visibilidade, ou não tendo essa repercussão, esse alcance, mas nem por isso seu trabalho ele é menos digno, ele é menos valioso. Então, que a gente continue fazendo os nossos trabalhos, acreditando naquilo que a gente faz,
buscando fazer da melhor maneira possível. Se a gente almeja, né, chegar no adulto, chegar no alto rendimento, considerado alto rendimento, um dia a gente vai chegar, Deus vai olhar por nós para que a gente possa chegar, mas tudo é por merecimento. Então eu espero poder fazer uma boa temporada, dedicação, empenho não vai faltar, mas Ivan, eu não poderia deixar de agradecer a todos que me ajudaram, que acreditaram no meu trabalho, porque se não fosse por essas pessoas, eu não chegaria aqui hoje. E para fechar mesmo, eu comentei lá no curso nível 2 de treinadores da CBV com um aluno. Falei assim, olha, esse certificado que você tem aí na sua mão é um papel. É um papel. O que vai fazer a diferença é o seu trabalho com seus alunos. É os seus trabalhos com os seus atletas. Então, que a gente busque isso. Que na nossa prática profissional a gente possa estar levando a transformação. No nosso caso, né, no adulto, a gente busca o rendimento. Então, se você não vence, às vezes você é considerado como não presta, o trabalho não é bom, mas a gente trabalha muito e eu tenho certeza, Ivan, que a gente vai ter uma temporada muito bacana e, se Deus quiser, a gente vai levar o nome de Juiz de Fora aí, mostrando aí a importância que a nossa cidade tem no voleibol. Esse é o nosso objetivo. Com certeza, estou com medo do reloginho cortar a gente, valeu. Ótima noite, Valber, bom demais. Valeu, Ivan, abraço a todos, obrigado. Também, tchau. Tchau, tchau, Ivan.